18, capítulo 18 de Mateus, versículos 6 ao 9. Vamos fazer esta proclamação da palavra para a gente refletir, meditar o que ela está dizendo para nós. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Mas se alguém fizer cair em pecado um destes pequeninos que creem em mim, melhor fora que lhe atassem ao pescoço a mó de um moinho e o lançassem no fundo do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, eles são inevitáveis, mas ai do homem que os causa. Por isso, se tua mão ou teu pé te fazem cair em pecado, corta-os, lança-os longe de ti. É melhor para ti entrares na vida coxo ou manco, que tendo 2 pés e 2 mãos, e seres lançado no fogo eterno. Se o teu olho te leva ao pecado, arranca-o e lança-o longe de ti. É melhor para ti entrares na vida cego de um olho, que seres jogado com os 2 olhos no fogo da jena. Guardai-vos de menosprezarem um só destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos do céu contemplam sem cessar a face de meu Pai que está no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Gente, você que está acompanhando todos os dias aí, você sabe que desde o primeiro dia dessa semana, na segunda, nós iniciamos falando de uma realidade que é o pecado. Falamos do pecado em si na segunda-feira. Na terça-feira, nós falamos da tentação. Ontem nós falamos da necessidade de perdoar, falamos do ódio, que é um pecado que arruína os nossos corações, que arruína a nossa vida, que arruína toda a humanidade, por isso é preciso perdoar. E hoje nós queremos falar dos escândalos que o pecado provoca. E ai daquele que escandalizar os meus pequenos, ai daqueles que escandalizar as crianças, ai daqueles que escandalizar os inocentes, ai daqueles que escandalizar aqueles que são de Deus, as pessoas de bem, as pessoas de coração bom. Gente, ai desses que escandalizar. Ai desses, Jesus está dizendo, olha que força esta palavra, se a sua mão te condena, se os teus pés te levam a pecar, melhor que cortasse, é melhor chegar coxo no céu, do que chegar inteiro no inferno, não adianta, se os teus olhos te levam a pecar, arranca os teus olhos, melhor chegar cego no céu, do que chegar inteiro no inferno. Gente, olha que palavra, é claro, Jesus se utilizou do extremo para dizer que ele abomina os escândalos cometidos por nossos pecados. E gente, contra esses escândalos, Jesus não tem meio termo, ele não tem meias palavras. Escandalizou, olha, é preciso correr atrás. E aí, gente, o pior que ele fala, um escândalo é inevitável. Por que ele fala isso? Porque sabemos que por detrás de um pecado, eu dizia isso a semana passada, o macro pecado, que é aquele que escandaliza uma sociedade inteira, é aquele que escandaliza uma comunidade inteira, ou dentro até de uma família, escandaliza a família inteira, é inevitável, mas ai deste que provocou este escândalo, é o que Jesus nos fala. Segundo São João Crisóstomo, aquele a quem mais se deve temer é o elemento mais característico do escândalo, é a ruína dos inocentes, né? Então nós devemos ter o cuidado, devemos
temer cair em pecado escandaloso ou cair no escândalo, né? Nós não podemos cair no pecado a ponto de escandalizar. A gente já falou aqui de pecado mortal, já falamos de pecado venial, falamos do pecado que nos leva diretamente ao inferno, e hoje nós estamos falando do escândalo que esses pecados provocam, e os santos vão dizendo que é preciso temer, porque Jesus não usa meio termo, ele é, na sua palavra, arrasador contra estes escândalos. E o escândalo é como a levedura de corrupção. O escândalo é como o fermento na massa, e a gente está vendo isso, né, gente? Daqui a pouquinho a gente fala melhor sobre isso, mas esses escândalos é como um fermento, né, que vai crescendo e vai levedando também os outros, porque um escândalo revolta os outros, né? Um casal, quando se separa, né, talvez aquele casal que era da igreja, aquele casal que estava ali, né, com um rosto bonito sempre para todos, e aí de repente, sem mais, sem menos, se separam, provocando um escândalo, levando outros casais consigo, arrastando um monte de casal consigo, né? Nós sabemos disso, tem muitos casais que estão na frente da igreja, passam alguns anos, dali a pouco se separam, e sabemos que isso é motivo também de queda para outros. Por quê? Porque escandalizou, porque vivia pregando uma coisa e na verdade por detrás era outra, vivia com uma aparência que não era verdadeira entre eles, e depois escandaliza toda a comunidade, escandaliza toda a igreja. Nós devemos ter este cuidado, gente. Para isso precisamos estar em Deus, precisamos ter força espiritual. E veja bem, quando eu falo em força espiritual, o escândalo, ele vai muito além disso, né? Vai muito além do escândalo espiritual. O escândalo, ele vai entrando, infelizmente, permeando o seio da igreja, o seio da família, o seio cultural. O escândalo vai entrando no seio da política e vai levando, né, gente? Vai levando tudo. Ele entra na moral, na educação, no ambiente da família, no ambiente da escola. Ele entra nas grandes indústrias, nas fábricas, nos escritórios. Ele vai entrando no nível individual, particular de cada um, no nível social, político, econômico. Quantos escândalos nós estamos presenciando, mas cuidado para que nós não sejamos esse escândalo, porque às vezes também ficamos olhando, esbabacados, os escândalos dos outros, e não percebemos que nós também podemos provocar escândalos. Quando nós não vamos à missa, nós estamos escandalizando os nossos filhos, porque não estamos ensinando os nossos filhos o caminho. Quando nós nos revoltamos contra a igreja, nós estamos escandalizando os nossos filhos. Quando de forma muito errônea estamos nos colocando contra a realidade da autoridade, né? Quando nós começamos a fazer grandes debates, embates cheio de raivas, revoltosos, nós também estamos escandalizando. Quando nós usamos de palavrões dentro da nossa casa, quando nós não usamos de educação dentro de casa, quando nós estamos parecendo muito mais umas topeiras dentro de casa, sem o diálogo, sem a comunicação, parecendo muito mais pessoas que não sabem se comunicar. Isso também é escândalo. Quantas criancinhas vão se escandalizando quando nós permitimos para as nossas crianças aquelas músicas obscenas, quando permitimos aqueles filmes obscenos. Gente, tudo isso é forma de escandalizar. Vamos escandalizando a inocência das crianças, vamos escandalizando o irmão que acreditava em mim, vamos escandalizando o padre que acreditava em mim, vamos escandalizando o nosso testemunho de fé, vamos escandalizando a nossa cultura, vamos escandalizando a nossa moral, porque a gente vai quebrando aquilo que é uma estrutura em Deus, alicerçada no Evangelho. Isso também é escândalo. É claro, tem os grandes escândalos, mas o escândalo é escândalo e precisamos ter esse cuidado. O mundo é fonte de escândalo.
Ai do mundo, né, que já sob a ação do maligno. E ai daquele que cai nesta lábia de Satanás. Já falamos sobre isso, o inimigo de Deus. Falamos sobre isso, o grande inimigo, Satanás, o demônio que tenta. No dia que nós falamos da tentação, falamos do demônio que tentou Jesus lá no deserto. Tudo que está no mundo é concupiscência da carne, dos olhos, da soberba da vida. E isso está escrito lá em 1 João, no capítulo 2, versículo 16. Por isso devemos ter cuidado, né? Se a gente andar um pouquinho na rua, percorrer o olhar pelo mundo, nós vamos encontrar aí os escândalos em qualquer lugar. Os escândalos estão permeados aí em todos os lugares de qualquer tipo, nas ruas, os cartazes publicitários. Às vezes, né, a indecência do cinema, você vai assistir alguma coisa na Netflix, tem que ser muito bem escolhido, porque senão você se arrepende. Você vai entrar no YouTube, tem que ser muito bem escolhido, porque senão você se arrepende. E vai indo, né, gente? Vai indo em todos os lugares, infelizmente, o escândalo está aí. Parece mais um espetáculo degradante da vida humana, que vai degradando o corpo feminino, o corpo masculino, vai degradando a imagem e semelhança de Deus por intermédio dos escândalos imundos. Olha os nossos jornais, gente. Ainda ontem na adoração nós falávamos, para de assistir tanta notícia ruim, para de assistir tantas coisas, notícias malévolas, notícias que não gera paz no nosso espírito, que não gera crescimento no nosso espírito. Nós precisamos deixar esses escândalos noticiários de lado. Os títulos são escandalosos, as ilustrações são vergonhosas, tudo isso traz um abatimento à nossa alma e tudo isso é escândalo. Os vômitos, né, sociais, os vômitos satânicos sendo ali soprado naqueles noticiários, conversa fiada. Gente, quanta conversa fiada nós vemos hoje nas televisões, nessas telecomunicações, nesses jornais, no fundo de pano, nada que possa dar-nos crescimento, a não ser conversas frívolas, falsidades, ironias. Precisamos ter cuidado com esses escândalos, gente. Olha só, na televisão, a pornografia. E as músicas, o que dizer das músicas de hoje em dia? Quanto escândalo guardado. Eu duvido aqui entre nós que estamos acompanhando se você já não teve aquele vizinho que colocou aquele tal do pancadão proibidão, com aquelas palavras chulas, com aquele caráter pornográfico que vai escandalizando, que até a gente fica com vergonha de dentro de casa de ouvir aquela vulgaridade, aquela coisa que se torna um nojo para nós, né? E vamos vendo aí as brigas frequentes entre irmãos, entre vizinhos, as brigas frequentes entre os casais, as brigas frequentes entre amigos hoje em dia, muito por causa da política, brigando por causa de político, brigando por causa para defender corruptos, para defender grandes escândalos. Ah, minha gente, tomemos cuidado com isso, para que nos escândalos nós também não caiamos, não escandalizemos e não sejamos escandalizados. Precisamos tomar cuidado com tudo isso, pedindo a proteção de Nossa Senhora. E hoje eu estou falando desse tema, e Nossa Senhora de Fátima já falava muito isso na sua revelação. Daqui a pouquinho eu chego lá. Nossa Senhora de Fátima veio trazer sobre as questões das blasfêmias, né? Se a gente for ver, por exemplo, as livrarias hoje em dia, os livros, que livro que presta? Tem que tomar muito cuidado com o que nós lemos, a cultura que nós vamos aprendendo, né? Os falsos ensinamentos, tudo aquilo que vem do estômago, vamos dizer, do ventre do homem, né? As teorias aberrantes, quantas teorias horríveis que nós estamos presenciando hoje na nossa sociedade, quantos erros, porcarias escandalosas, né? E os estabelecimentos comerciais? Nós passamos aí nos estabelecimentos comerciais, são estabelecimentos que vendem verdadeiras drogas, né? Hoje nós temos aquelas casas que vendem tabacos, né? Um escândalo, gente, um escândalo para nós, sem dizer outros locais, não vamos entrar nesta realidade, mas mesmo no meio dos transportes, nos lugares de recreações, os palavrões, as blasfêmias, nós vamos ouvindo por todos os lugares, infelizmente, mulheres peladas, né? Nos outdoors,
Record, em tantos outros lugares que a gente vê, perderam a vergonha, perderam o senso, a sensibilidade daquilo que é o corpo de Deus, o corpo de Nossa Senhora. E nós vamos vendo isso em todos os lugares, pela rua, às vezes na igreja, a indecência, a vestimenta mal comportada, às vezes mulheres que vão marcadas, né, para a Santa Missa, servindo de tentação para irmãos, para padre, e enfim, gente, eu estou falando mesmo, porque Nossa Senhora revelou isso em Fátima. Nós precisamos falar dessas realidades que são escandalosas, e Jesus, ele é firme e é terrível na sua palavra. Corta o seu olho se ele te leva a escandalizar-se, e se ele te faz escandalizar, nós não podemos cair nessa, gente. E assim, né, o pior, e aí as pessoas vão tendo isso tudo como um senso comum. Ah, é natural. Ah, mas o brasileiro xinga mesmo. E o brasileiro, qualquer coisinha tem que xingar, né? Eu, por exemplo, não consigo assistir filme brasileiro porque eu não consigo ouvir palavrão. Nunca consegui. Eu não consigo, meus ouvidos não conseguem ouvir palavrão. Eu me sinto muito mal se eu ouvir um palavrão, seja aquele considerado de... A gente, eu não vou nem falar aqui, né? Não podemos reproduzir aquilo que o mundo traz, mas vocês sabem o que eu estou dizendo. E nós vemos o que? Os escândalos da criminalidade. Nós vemos quantos crimes, quantas injustiças, as realidades das administrações públicas, os nossos políticos, o que estão fazendo com o nosso Brasil, com o nosso mundo, né? Esta criminalidade que nós estamos vendo de todas as formas. E Padre Pio vai falar sobre isso também para nós. Padre Pio, ele já dizia que os filmes escandalosos pagarão tudo diante do juízo de Deus, desde o diretor até os atores, aqueles que colam os cartazes sobre quem manda à frente da moda indecente, da pornografia, dos erros contra a fé, dos erros contra a moral. São Padre Pio já dizia, todos pagarão diante do juízo de Deus, porque Deus não aceita que os seus pequeninos sejam escandalizados. Assim será para quem quer que coopere em qualquer escândalo, ainda junta, dizendo Padre Pio. Jesus faz entender que a justiça de Deus será flamejante diante e contra todos os escândalos. Irmãos, cuidado. Cuidado para não escandalizar, e cuidado para você não cair também com os escândalos, porque por muitas vezes nos colocamos como juízes, muitas vezes nos colocamos como aqueles que querem também entrar naquela realidade do massacre, né? A gente começa a massacrar aquele que escandalizou com nossas palavras, com os nossos olhares, com as nossas atitudes. Não, devemos só rezar e nada mais. Ai de quem escandaliza, um pecador escandaloso. Conta uma história, ele vivia tranquilo, operando um grande mal entre os fiéis, sem que ninguém ousasse o chamar para chamar-lhe atenção, né? E esse administrador, né, então fazia isso, roubava, desviava. Sabendo disso, Santo Afonso de Ligório mandou chamá-lo, preparando-lhe um truque. Ao entrar no quarto de Santo Afonso, o pecador achou no chão um grande crucifixo que lhe impedia a passagem. O homem, perplexo, ouviu do santo: passai sobre o corpo de Cristo. Não é a primeira vez que você pisas em Cristo. Já fizeste isto várias vezes com os teus escândalos. Vivamente tocado, o homem chorou e em silêncio recolhido mudou de vida. Quem escandaliza pisa os membros de Cristo. Ele é um perigo público. Então, toda pessoa que escandaliza tem duas saídas. Ou nós precisamos rezar e salvar por ele, ou fugir dele para que a gente não caia junto com os seus escândalos. São Paulo já advertia os bispos de Timóteo, o bispo Timóteo, aliás, perdoe-me, chama publicamente a atenção daqueles que cometem culpas em público, ou seja, aqueles que escandalizam precisam ser-lhe chamado a atenção, no intuito de salvá-lo, ou então nós precisamos nos distanciar destes para que também não caiamos juntos com eles. Gente, vamos falar um pouquinho então de Nossa Senhora de Fátima. A 13 de maio, na Cova da Iria, aparece a Virgem Santinha para 3 pastorinhos.
E uma dos pedidos que Nossa Senhora de Fátima fazia naquele dia era sobre os escândalos. Ela já dizia que era necessário que nós entregássemos como oferta a Deus os nossos sacrifícios, as nossas mortificações, para que o mundo não caísse nos escândalos. Pelos pecados do mundo inteiro, pelos pecadores do mundo inteiro. Então, gente, nós precisamos, a pedido da mãe, sob o título de Fátima, devemos nos defender desses escândalos. Precisamos nos defender. Precisamos usar de toda a cautela para não tropeçar. E Nossa Senhora de Fátima já nos ajuda com isso. Nossa Senhora de Fátima, ela ajuda dizendo: orai e mortificai os vossos corpos, porque são os meios mais eficazes para combater toda a corrupção, para combater todo o escândalo. Orai, orai e mortificai. Oração e mortificação segundo a palavra de Nossa Senhora, por intermédio da aparição em Fátima. A oração nos obtém as graças necessárias para evitar o perigo, disse Nossa Senhora. A oração, eu repito, nos obtém as graças necessárias para evitar os perigos, além de nos elevar a unir a Deus, nossa força, e a ela, nosso refúgio. A mortificação, olha os efeitos da mortificação: faz dominar os sentidos, frear os apetites de nossas concupiscências que o mundo procura continuamente atiçar com seus escândalos. Então, gente, ao mortificar a nossa carne, nós conseguimos deixar de olhar as propostas do mundo. Eu dizia para vocês, na segunda-feira, quando falava sobre o pecado, que o catecismo nos traz 3 inimigos. Os 3 inimigos é o mundo, a sociedade no caso, o próprio demônio e eu mesmo. E nós já falamos na tentação que Paulo VI considerava o demônio como o maior dos inimigos. O catecismo nos traz dizendo que também nós podemos nos tornar o maior inimigo de nós mesmos a partir do momento em que nós não escolhemos o caminho de Deus, o caminho de oração, o caminho da mortificação. Então nós devemos ser generosos com as mortificações. Jesus não é terno nesse respeito. Olha o que ele diz, vou repetir: se o teu olho lhe serve de escândalo, arranca-o. Se lhe é ocasião de escândalo, arranca-o. E aí a gente tem alguns exemplos, né, de santos que nos ensina maravilhosamente como evitar as propostas do mundo e assim mortificar a nossa carne. Veja São Francisco de Assis. Ele caminhava nas ruas com os olhos para baixo. Ele caminhava com os olhos baixos, evitando os perigos e pregando sobre estes perigos. Nós sabemos também que São Francisco, um determinado momento, para vencer a sua tentação, ele se jogou numa roseira cheia de espinho. Fala-se que essa roseira não tem mais espinho agora. Mas São Francisco andava assim, né, com os olhos para baixo. Para quê? Para que não visse, para que não fosse seduzido pelas propostas do mundo, pelas propostas que ele via ali na rua. Ele nos dava bom exemplo. Tem um santo que se chama José Cafasso. Ele recomendava aos seus filhos espirituais caminhar pelas estradas com grande modéstia, porque a estrada mundo é traçada sob um longo precipício. Então, modéstia, gente, com simplicidade, com os olhos sempre voltados à santidade, à contemplação em Deus, e não querer ser atraído por aquilo que é do mundo. O que dizer então das estradas de hoje, né, gente? Contra a tentação do olhar, tentação de tantos escândalos que vêm. Nós temos aí tudo que eu citei para vocês andando pela rua, são outdoors, os romances, a televisão, né? Se não tomarmos cuidado, está entrando dentro de casa por intermédio da televisão, da internet, as redes sociais. Tem hora que Deus me livre, né? Olhar para a rede social, a gente só passa aquele dedo bem rápido, porque senão a gente é pego ali na tentação.
Nós precisamos, então, também seguir o exemplo. Eu tenho sempre citado aqui São Domingos Sávio, né? São Domingos Sávio, esse gigante que morreu com 15 anos, ele dizia assim, ó, passando por uma praça, ele dizia, não, era o comportamento dele, passando por uma praça onde tinha um parque de diversão, caminhava modesto e recolhido. Olha, um parque de diversão, gente, que mal tem, né? Para São Domingos Sávio, a vontade era tão grande de ganhar o céu que ele respondeu ao companheiro que lhe disse, por que não olhas para os brinquedos do circo e do parque? E aí respondeu o São Domingos de Sávio, porque quero conservar meus olhos puros para melhor contemplar Nossa Senhora no paraíso. Olha que resposta, né, gente? Meu Deus, misericórdia, dai santidade ao meu olhar. Meu Deus, misericórdia, dai-nos modéstia para não nos servir de escândalo e nem ser escandalizado. Não caiamos nesta tentação do escândalo, né, gente? Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós.